aí, começando, boa tarde para você, começando o nosso programa, Cláudia Souza em Foco, junto com Adilson Godoy, o nosso mestre, cristiciista, músico, maestro, compositor. E essa música de fundo que vocês estão ouvindo aqui no fundo, ó, é a música do Anjo Lecabel, dedicado aqui ao nosso querido Maurício Saraiva da Técnica. Sejam todos bem-vindos, uma boa tarde para vocês, começando a nossa semana com Alto Astral. E aí, Adilson Godoy, tudo bem com você? Tudo bem com você, muito legal. Não, estou bem, Claudinha, estou firme, depois de um bom fim de semana, com os amigos que a gente encontra lá no sítio da Capesp, para nossas conversas. E é isso aí. Maravilha. Eu queria hoje conversar com você sobre um assunto que é de interesse de muitos, eu creio que de muitos dos acapespianos. Pois não. Que são executivos, pessoas que trabalham muito, pessoas que estão sempre na batalha. E você, Adilson Godoy, é um exemplo, né, de pessoa, um líder que passou a vida inteira liderando pessoas. Então, antes de começar a entrar no nosso assunto, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua vida dentro da área corporativa, além da sua área musical. Eu sei que você fundou instituições, fez várias coisas, mas eu queria que você contasse para o pessoal quais os caminhos que você seguiu aí com relação à sua carreira corporativa. Bom, eu acho que quando você tem tendência para construir alguma coisa, essas coisas você vai ter que trabalhar isso para poder desenvolver. Primeiro, tudo aquilo que você traz para si próprio, se você não trabalhar duro em cima de uma ideia, em cima de uma proposta, é difícil fazer com que as coisas virem, né? E às vezes começa muito cedo. Esse negócio de exercer essa atividade profissional, essa liderança que eu me posicionei na minha vida, na área da música, com a minha empresa, que eu tenho até hoje, na área do direito autoral, trabalhando na fundação de associações, no caso, primeiramente a SICAM, que eu fui presidente por 10 anos, depois na constituição do ECAD, esse órgão que arrecada, foi o primeiro secretário do conselho diretor do ECAD, ajudei a implantar o projeto no Brasil. Anos depois eu me foi passada a Associação de Intérpretes e Músicos, a ASSIM, que estava praticamente parada. Eu procurei tocar para frente e ultimamente, agora nos últimos 5, 6 anos, eu fundei a UPAS, União Paulista dos Artistas Sêniors, porque entendi que os artistas já com mais de 50 anos precisavam criar novas condições de trabalho. Foi trabalhando nesse caminho. Sobre liderar esses movimentos, é interesse que você tem e que desperta em você a vontade de construir alguma coisa para que você possa servir, para que você possa ser útil à sociedade. Independente de você legar um trabalho como músico, que também traz muita alegria para as pessoas que assistem, que vão a teatros, você leva cultura, mas você tem que marcar sua posição e também ter muita vontade e muita determinação. E durante essa sua jornada, você tem ideia mais ou menos de quantas pessoas você liderou nessa tua carreira corporativa? Olha, eu não somei não, viu, Cláudia? Mas foi muita gente, foram muitas pessoas. Porque quando eu entrei na primeira associação para trabalhar em 67, que fui secretário do conselho fiscal dessa associação, convidado pelo presidente fundador, na época, Alberto Reutemann. Eu entrei lá, foi fundada em 1960, e ela tinha 7 anos. Eu era o número 253 associados.
E aí surgiu uma oportunidade muito grande de expandir essa associação. Por isso que eu acho que você tem que descobrir o que você pode fazer e ir conversando com pessoas à sua volta. Olha, eu acho que isso aqui pode ser melhorado aqui, melhorado ali. E foi assim que eu fui conseguindo uma simpatia do pessoal com quem eu trabalhava. Eu acho muito importante você estar no lugar certo, na hora certa e no momento certo. Eu acho que eu comecei minha carreira com o meu primeiro disco, em 65, e nesse momento da minha vida começaram os grandes movimentos da música popular brasileira. Um movimento de festivais, né? Existiam muitas oportunidades, as televisões promoviam grandes festivais. Dentro desse ambiente corporativo, você já atuava também na área filosófica, quando você estava trabalhando com essas instituições? Olha, Cláudia, eu vou responder para você, eu acho que até bem antes, viu? Porque eu tive sempre uma vontade de estudar aquilo que tivesse relação com a espiritualidade, até com religião. Eu entrei na faculdade de Direito com 18 anos. Fiz vestibular lá na minha terra, lá em Bauru. Sim. E eu me lembro que eu descobri que, nessa época, a gente estudante mal ganha para pagar a faculdade. Eu fazia baile, eu tocava com um conjunto que eu tinha. Todo fim de semana tinha lá as reuniões dançantes. O meu grupo era um grupo pequeno, de 5 pessoas. Eu trabalhava também com meu irmão, o Hamilton. Ele tocava piano, eu tocava acordeon. Uhum. Então, a gente fazia aqueles bailes com baterista, baixo, guitarra e tal. E eu me lembro que quando eu passei no corredor da faculdade, para ir logo no começo, sim, ver se eu tinha passado, olhar no quadro lá de aprovados, eu estava lá, entre eles. Eu passei em frente a uma biblioteca, enorme. Eu entrei, olhei, tinham livros com vários conhecimentos ali. E me veio uma intuição para eu ler sobre filosofia. O primeiro livro que eu tirei para ler era uma coleção muito grande, chamava-se A Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, que foi um santo da igreja, seguido com a sua teologia muito forte, que desenvolveu a doutrina da graça e umas outras coisas, né? Trabalhou nesse sentido. Eu fui tentando estudar e tentando compreender. Isso foi na época da faculdade? Isso. Então, eu era adolescente ainda. Você se inseriu dentro do contexto da filosofia durante a faculdade e depois, quando você começou a sua vida profissional fora da faculdade, você já estava assim, em que ponto na filosofia? Eu já tinha começado a ler coisas que me interessavam. Eu tive uma coisa comigo, né? Sempre me interessei em conhecer alguma coisa que fosse não fosse aquilo que eu tinha aprendido somente, aprendido e apreendido somente no catecismo da minha religião familiar, que era a religião católica. Sim. Fiz minha primeira comunhão com 7 anos, passei por catecismo. Depois, quando eu tinha 14 anos, eu tive uma discussão, por incrível que pareça, teológica com um padre. Não me dei muito bem, não, porque foi num confessionário. E dali para frente eu achei que não devia concordar com tudo, toda aquela dogmatização imposta. Sim. Eu fui amadurecendo essa ideia. E como que você utilizou, ou seja, você utilizou a filosofia que você aprendeu dentro do seu ambiente corporativo? Quando você estava dirigindo aquelas pessoas e tendo que tomar decisões, tendo que comandar, como é que você usou a sua habilidade, o seu conhecimento filosófico nesse sentido? Você utilizava já ou isso veio mais tarde com o seu amadurecimento? Não, na realidade veio com o tempo e com a necessidade. Por exemplo, quando
eu assumi um cargo lá na SICAM de secretário do Conselho Fiscal, e eu entendi que a sociedade tinha que se expandir rapidamente, porque nós tínhamos concorrentes. Sim. Até a regulamentação da lei. E eu sempre fui uma pessoa assim que procurei sempre observar onde eu estava, quem estava à minha volta, porque as pessoas podiam me passar de conhecimento que eu não tinha para poder aprender. Eu sempre procurei ir, sim, mais fundo nas questões corporativistas, como funcionava, como era o estatuto, qual era a minha atividade e como é que eu me relacionava com as pessoas que eu queria. Era um grupo pequeno no começo, era no escritório com 3 funcionários, 4, que eu tinha que saber planejar, eu tinha um orçamento pequeno para poder nomear pessoas em diversos municípios para poder começar a trabalhar ou desenvolver a cobrança. Foi aí que eu comecei eu entendi que o conhecimento que você adquire no convívio com a sociedade que você vai ter a responsabilidade de dirigir é uma coisa muito importante. E a gente vê, às vezes, grandes líderes que têm uma religião que, às vezes, é até secreta dele, muito particular, que ele não coloca, e eu acho que o líder, ele tem como ele carrega consigo uma grande responsabilidade, se ele não tiver uma crença maior num Deus, ou se ele não tiver uma força muito grande integrada com ele, fica difícil comandar uma equipe, né? Porque você lida com responsabilidade. O funcionário seu, iniciante ou não, ele tem que assumir responsabilidade por aquilo que ele faz. E você que dirige, que tem que ter a responsabilidade maior, porque você é que vai determinar os caminhos, né? E você tem que buscar uma força interior para poder exercer, dependendo ou não do tamanho do negócio que você dirige. Você tem que ter energia, você tem que ter força e tal. Eu sempre achei, como eu lutei para compreender essa coisa de religião, espiritualidade, consciência, adquirir o domínio sobre a compreensão, né? Domínio é difícil, mas marcar um território seu consciente onde você está inserido, nesse contexto, para você formular questões e buscar a solução para essas questões. O que precisa ser feito aqui? Então, eu tenho que fazer isso, tenho que tomar isso, também aquele caminho. É isso aí, mais ou menos, né? Porque todas as instituições das quais você fez parte, elas fizeram sucesso. Hoje são empresas de sucesso. E você é um homem que carrega contigo assim muita fé, muita, tanto que você psicografou o livro Cristicista. Por isso que a gente quer saber assim, qual é o segredo, né, do sucesso, de você estabelecer uma meta e conseguir cumprir essa meta. Você conseguir compreender a sua equipe ali no dia a dia, na hora do trabalho, comandar um grupo de pessoas. É um talento isso, a liderança. É um esforço também, viu? E é uma noção de senso de responsabilidade, porque quando você percebe que você não está sozinho, que você está rodeado de pessoas, que as pessoas te ouvem, as pessoas querem te escutar, querem saber o que você tem a dizer. Eu, quando me formei, antes de me formar em Direito, eu fui professor. Naquela época tinha o curso normal. Para você tirar o diploma, você tinha que lecionar numa escola. E eu tinha 17 anos e para eu conseguir preencher meu boletim de prática, eu tive que dar aula. Lá em Bauru tinha Ô, mestre Sérgio Zicran, uma boa tarde. Sérgio, tudo bem, querido? Eu tive que levar para a minha professora de prática um trabalho de professor. Então, eu comecei a lecionar muito cedo em curso de alfabetização de adultos, que era um curso dado por uma empresa importante lá em Bauru, a Sambra, fabricava óleo, amendoim, provindo do amendoim, azeite, todas essas coisas. E ali eu já comecei a ter contato com pessoas que tinham dificuldades. Era um método de alfabetização que aplicava na época, e ali eu senti que eu tinha, assim,
eu tirava boas notas de prática, na prática dessa matéria, porque eu nunca tive muita dificuldade para me fazer entender, para comunicar aquilo que eu estava descobrindo na minha vida, né, como professor primário. E isso foi acontecendo também. Eu acho que uma das coisas que eu consegui trazer para mim foi, como eu estudei piano desde menino, de 10 anos, e foi um estudo assim encaminhado com muita seriedade pelo meu pai, pela minha família, eu sempre procurava ver como o professor me ensinava. Parece que não era só receber a lição. Qual era o método que era aplicado? Então, além de você ter a aula, você ficava prestando atenção. Mas você já era mocinho nessa época? Eu tinha 10 para 11 anos, 12 anos. Era um garoto ainda. Mas eu tive esse negócio comigo. Como é que esse cara está querendo? Eu preciso tocar essa música que eu quero tocar numa audição no final do ano. Está me ensinando. O que eu preciso saber que eu tenho que fazer para poder... Então, se ele colocava a mão aqui tem essa dificuldade técnica, você coloca a sua mão assim. Assim não faz força, toca com peso. Então, eu ficava estudando como é que ele procedia para eu poder colocar aquele ensinamento. Não se ouvia tudo bem, vamos lá. Não é assim. Eu prestava atenção, eu vou procurando assimilar. E quando eu comecei a trabalhar nessa área como professor de piano, eu me lembrei daquelas primeiras aulas que eu tinha, como é que a minha professora... Como é que o professor prestava articulação, exigia que eu tivesse uma articulação boa de dedos, sem tirar a mão da posição que eu necessitava para pegar um acorde certinho. Então, o fruto da observação minha, pessoal, ajudou muito. E você é professor até hoje? Eu tenho meus alunos, né? Meus amigos, meus alunos. E é uma comunidade pequena, porque não tenho tempo de ter uma escola de música, não me preparei para ter uma escola não quis ter, porque a família já tem, né? Meu irmão Hamilton, você sabe, ele é fundador do Clã, pianista extraordinário, professor do Zimbo Trio, e o meu outro irmão, Hamilton, foi coordenador geral da Fundação das Artes de São Caetano do Sul, também são ligados. E meu pai era professor de contabilidade, às vezes dava aula de história, de matemática, e é uma coisa assim meio genética, eu acho, esse negócio de você prestar atenção aonde você está e saber ali dentro o que é que você pode fazer para melhorar. Bom, eu acho que a principal referência que a gente tem de liderança depois dos pais da gente são os professores, né? Então, eu penso que você saiu da liderança do seu pai e da sua mãe, ficou mocinho e foi dar aula, você já era um líder desde criança, então? Eu já desde que eu tinha o meu time de futebol. Você tinha time de futebol? Tinha. Eu era o dono da bola, então eu tinha que jogar na faixa aí dos 9 anos, 8 anos, 9 anos. Eu já punha minha bolinha embaixo do braço, chamava a molecada, reunia tudo. Me fala o que você não fez ainda. Eu fiz muita coisa, sabe, Cláudia? Eu acho que é tudo uma soma de experiência, porque, na realidade, você quer realizar alguma coisa que eu achava que o meu time tinha que ganhar, jogar e ganhar. Certo. Eu só perdi o campeonato infanto-juvenil porque o time adversário tinha o Pelé lá. E nós perdemos. Você jogou com o Pelé? No mesmo time, no Canto do Rio. Não acredito. Pois é, nós temos a mesma idade. Já estou me revelando aqui. Então o que aconteceu? Nesse tempo todo de somatórias de atividades, você vai aprendendo a cada minuto como você tem que lidar para exercer essa sua liderança, com muito humanismo. Por exemplo, essa coisa de você se tornar um líder, antigamente, no começo do século, era mais fácil do que hoje, porque você tinha autoridade pessoal. Por exemplo, o chefe de família, pai de família, era ele que decidia, ele que orientava os filhos, ensinava a religião que ele pretendia, o que ele falava era, como diz o Magister, disse, né? Lei, o professor disse. Então, você era educado, e no caso das empresas também. Você era o comandante em chefe,
você que determinava o caminho da sua empresa e tal. Isso foi mudando. Hoje é difícil até, porque tem muita tecnologia envolvida. E se você quiser acompanhar na direção de qualquer coisa hoje, você tem que, no mínimo, saber mexer com o computador, você tem que saber como é que lê um programa, você tem que mudar, até na música. Por exemplo, você hoje tem teclados que escrevem partituras. No meu tempo, eu tinha que fazer arranjo para orquestra. Tinha que contratar alguém para poder eu fazia os meus arranjos para orquestra. Eu fazia a grade, escrevia com os instrumentos, eu aprendi com meu tio, Célio, que era maestro. Aprendi a fazer a grade, tinha o quê? 17, 18 anos, já escrevia alguns arranjinhos lá para a Orquestra Continental de Jaú, onde eu tocava em baile. Então, esse aprendizado era uma coisa que você tinha que mecanizar, né? Era um olhar dirigido a solucionar aquele problema, aquela harmonia, aquela música e tal. Hoje, você soluciona do mesmo jeito, só que você escreve direto no programa do teclado. Sim. E o teclado faz as transposições todas, mudou a tecnologia. Então, para liderar hoje, você tem que ter alguma consciência sobre tecnologia, ou ter um assessor ali do lado, como, por exemplo, você me ajuda muito com tudo, eu tenho o pessoal que trabalha com música comigo, eu escrevo meus arranjos, entrego para eles, passo no computador, daqui a pouco está tudo pronto. Mas não era assim. O exercício dessa liderança, você tinha que estar muito em contato com o ser humano. O pessoal queria sempre, no meu tempo, falar com o chefe. É. Né? Eu me lembro quando eu estava na presidência da SICAM, tinha muitos assuntos diversificados, uma sociedade grande que arrecadava direitos de Gilberto Gil, de Caetano Veloso, de Ivan Lins, de Djavan, o pessoal lá do norte, do nordeste, o pessoal da Bahia. Era muita responsabilidade. E todo mundo queria falar com a Adilson, né? Sim. E aí eu usava meu título de doutor. Eu quero falar com o doutor Adilson. Eram os problemas mais diversificados. Gente que precisava de dinheiro porque tinha que comprar remédio, gente que precisava de até arranjo. Eu revisei para o cara que Adilson, dá uma olhada nesse arranjo aí, vê se está certo. Eu olhava, falava, aqui esse trombone aqui está muito agudo demais, o cara vai ter dificuldade. Quer dizer que, além disso, eles ainda tiravam uma casquinha de você na consultoria, né? Eu cantava música na sala. Como é que é? Você quer que eu faça aqui uma parte? Canta afinado, pelo menos, porque eu tenho ouvido absoluto, então não preciso tocar no instrumento. Eu sei a nota que o cara está cantando. Eu já escuto, já sei que nota que é, e escrevi, faz uma revisão aí, que eu acho que esses primeiros 12 compassos do seu tema está registrado. Então, você tem que atuar de uma forma muito objetiva e você tem que atuar de diversas formas. Né? Aí, uma coisa que me perseguiu muito, viu, Cláudia, durante esses anos e que ficou no meu pé, foi a minha intenção assim, de buscar alguma coisa num campo mais extrasensorial. Eu acho que alguma coisa vinha do campo espiritual. Mas vinha do campo espiritual como orientação para o seu trabalho corporativo, você diz? Porque a intuição é uma coisa que vem também do campo espiritual, campo intuitivo. E o espiritismo ensina que todas as pessoas são médiums. O que elas não sabem médium é aquele que fica entre a força do espírito e a força humana. Sim. Tem uma ligação de alguma forma. Aí tem toda uma doutrina, que eu não vou entrar em funcionar, eu nem vou abordar, que explica isso. Cada um explica de uma forma. O Espiritismo tem toda uma literatura, tem 4 livros aí de Allan Kardec que explica os mecanismos da mediunidade. E eu tinha uma mediunidade já, intuitiva. Eu parece que sabia que o que ia dar certo, eu pegava e tomava aquela decisão naquele rumo, às vezes corajosa. Você usou muito, então, a sua intuição... Primeiro eu comecei pela minha intuição. No seu trabalho. De uma forma indireta, não de uma forma direta, porque eu não estava determinado e não tinha tido assim um momento em que eu falasse, poxa vida, isso aqui eu tenho que desenvolver. Até que aconteceu. Né?
na minha vida, um fenômeno espiritual de muita importância, que um dia eu levantei e depois que eu cheguei de um trabalho, uma intuição muito forte me disse, levanta, pega um lápis e um papel. Eu não tinha lápis, eu peguei uma caneta, sentei na escrivaninha do meu quarto, eu morava numa casa que eu tinha meu quarto com a minha escrivaninha, comecei a rabiscar. Aí saiu o livro. Aí foi o início, para o pontapé inicial de eu comecei a escrever. Você pedia ajuda para os seus mentores espirituais? Quando você descobriu que você tinha contato com eles, você conversava com eles sobre as suas questões corporativas? Assim, tipo, estou com um problema e como é que eu faço? Me dei uma orientação. Alguma vez na sua vida você passou por isso? Algumas questões, quando eu me encontrava num problema, porque uma coisa é o conhecimento espiritual, que ele é aplicado para o desenvolvimento das pessoas, outra coisa é uma intuição que você tem para os seus negócios. Mas uma coisa eu sei, na medida que eu estudava mais a espiritualidade, as decisões que eu tomava eram muito mais certas, mesmo corajosas, né? De enfrentar uma realidade difícil, eram mais convictas. Então, eu achei, e procurei desenvolver e ensino até hoje, que a fé em Deus, que eu sou deísta, sou profundamente deísta. Acredito na força divina, acredito que ela tem o poder de iluminar você. E aí, dentro dessa corrente deísta, eu comecei, através da Cabala, estudar a Sefira, as Sefirotes, que vem dos próprios judeus, comecei a descobrir a força angélica, comecei a estudar os anjos, e você sabe que o trabalho angélico é grande, né? Eu estabeleci textos dos 72 anjos da Cabala, eu escrevi textos e fiz uma música para cada um. 72 temas que eu gravei de piano, para poder justamente alicerçar a minha consciência, para que eu tomasse consciência de uma realidade ativa. Porque a espiritualidade traz uma realidade ativa, você precisa acreditar. Como é que você acha que um líder sabe quando ele tem ou não que seguir uma intuição? Dentro da tua experiência, assim. Através da convicção. Por exemplo, no meu caso, eu sempre tive muita fé. Eu escrevia os objetivos que eu pretendia conseguir, punha no papel, olhava para aquilo, transformava aquilo numa realidade mental, punha na minha cabeça, fazia como se fosse um mantra. Eu posso, né, realizar isso. O que eu preciso fazer? Eu procurava encontrar os mecanismos para fazer. E fazia minhas orações em cima dos propósitos. Fazia um propósito, fazia uma oração. Você fazia uma lista dos seus objetivos que você queria alcançar dentro das suas empresas, e aí depois você ficava mentalizando aquela lista de acordo com... você via... Canalizando... Eu canalizava, por exemplo... Você criava um quadro mental? Colocava num quadro mental. Você fazendo aquilo... realizando, como é que aquilo poderia acontecer. Por exemplo, eu me lembro bem que as primeiras meditações que eu fiz, quando eu cheguei à presidência da minha associação, eu já estava... Foi em 75, eu tinha começado a minha carreira em 67, eu já tinha ganho muitos festivais, o Festival Mundial da Venezuela eu ganhei em 72. Então, quando mandei minha música para lá, eu pensei na minha música, ganhando primeiro lugar, rezando os meus mantras em cima, fazendo uma força, desenvolvendo uma força mental. E quando eu consegui chegar à presidência da sociedade, eu escrevi todas as reformas que eu teria que fazer. Essa sociedade tem que melhorar isso. Eu nunca fiquei sozinho. Você acredita em anjo da guarda? Sim. A minha mãe me ensinou. Quando eu era menino, ela rezava comigo uma oração. Assim, anjo da guarda, que por divina piedade sois minha guarda, minha proteção. Inspirai-me, defendei-me, dirigi-me, governar-me, amém. Aprender com a mamãe. E você seguiu? Eu segui, eu sempre falava que as coisas tinham que virar, porque não era só para mim,
Eu não estava só Você estava trabalhando por um coletivo, preocupado se eu ia ganhar dinheiro, se eu tinha que investir, se eu não tinha. Eu achava que aquilo tinha que ser realizado. Entendi. E assim você prosseguiu. Você acha que a pessoa deve manter em segredo os objetivos ou elas devem espalhar, por exemplo, para a equipe? Você tem uma equipe de pessoas trabalhando com você e você fala, olha, meu objetivo aqui na instituição é chegar lá. Não, 10 quilômetros depois, você estabelece uma meta? Estabeleço, assim. Eu sempre tive uma diretoria de pessoas que gostavam muito de mim. Sim. Eu não tinha diretor contraditório, diretor... Isso é incomum, né? Hoje em dia tem muita gente que sofre eu procurava manter um colégio, um colegiado amigo, pessoas que eu tinha convivido, pessoas que eu confiava. Então, eu sempre dizia, olha, o caminho que nós estamos trabalhando aqui, nossas decisões aqui, vão ter esse objetivo. Isso tem que andar. Sim. Cada um ficava numa posição para poder, Adilson, para trazer o relatório, pô, esse negócio aqui resolvi legal, o que você acha? Pô, tá legal, vamos em frente, vamos nessa linha. E aí eu fui tentando consolidar essas coisas, porque eu procurava sempre dar o melhor de mim para resolver da melhor maneira possível qualquer problema que aparecesse no caminho. E como que você resolvia possíveis litígios, assim? Você... Bom, depende, né, Cláudio? Se o litígio é judicial, como sou advogado, eu resolvia na justiça. Não, mas teve alguma vez assim que você teve que administrar uma briga de funcionários, por exemplo, e aí você tinha que ser como se fosse um juiz, né? Porque aí entra a sabedoria divina no sujeito quando ele está sob o poder de determinar um... Bom, isso eu me lembro porque eu passei por algumas vezes por essa experiência. O que eu procurava fazer, eu nunca ia assim, aplicando penas, entendeu? Suspendendo o funcionário, não. Eu chamava para conversar comigo. Qual é o problema que está acontecendo na sua área? Tem algumas divergências aqui. Com quem? Depois eu conversava com o outro. Um dia vamos fazer uma reuniãozinha conjunta para a gente acertar isso aqui? Então, isso, bom, só de fazer uma reuniãozinha conjunta já eliminava a fofoca, né? Não, porque você localizava a divergência. E isso eu levei sempre à frente, né? Até na educação dos meus filhos, eu procurava saber o que estava acontecendo com um, o que estava acontecendo com o outro. Como eles nem sabiam, mas eu já estava conversando separadamente para que eles fossem mudando um pouco o comportamento. Quantos filhos você teve? Eu tenho 5. Você tem 5, então é uma pequena equipe. Em casa já não está mais ninguém em casa. Tem empresa que não tem isso de funcionário. Como é que é administrar, então? Como um pai criticista consegue administrar essa equipe? Dialogando. E fazendo com que os filhos entendam que eles têm que ajudar você. Senão, você não vai conseguir superar os seus próprios obstáculos. Dialogando, trazendo para a mesa de negociação, negociando com eles. Olha, temos que estudar, temos que fazer, tem nota que não está boa, você está chegando muito tarde na escola, o que está rolando e tal. Então, educar, antes de mais nada, é dialogar. Eu penso assim, porque cada um escolhe um caminho. Um caminho litigioso. Eu escolhi caminhos litigiosos na minha vida, perigosos. Na tomada de decisões da minha associação, por exemplo, tem que entrar em confronto com o Estado. Isso tudo aconteceu, né, por conta de decisões difíceis de serem tomadas, mas que foram tomadas com sucesso. Você conseguiu, tanto que hoje são instituições que têm peso, né? Você foi fundador e secretário do ECAD, é isso? Fui secretário do Conselho Diretor do ECAD, o primeiro secretário, aliás, o único vivo, viu, Cláudio? Porque o resto já morreu. E essas coisas aconteceram na minha vida muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, com 16 anos, 15 para 16, eu já tocava numa orquestra, uma das melhores orquestras do interior de São Paulo, que era a Orquestra Continental de Jaú. Depois, quando a TV Paulista, antes de existir a TV Globo, a TV Paulista aqui em São Paulo tinha uma sucursal, uma outra estação reprodutora em Bauru, eu que tomava conta da parte musical, ensaiava ali, eu conheci Moacir Franco no começo de carreira, Canarinho, Carla Diniz, Maria Odete, eu que acompanhava eles nos programas que eles iam se apresentar, cantar. Então, esse exercício de comando e de atitudes foi me dando know-how.
É porque isso era um trabalho burocrático, né? O trabalho junto às instituições. Agora, na música também é uma empresa. E você, por exemplo, como maestro, cada vez que você faz um show, você também tem que comandar um grupo de músicos. Porque... Parte desde o ensaio. Porque eu sempre fui solista, né? Na maioria das vezes na minha vida, quase nunca fui acompanhador. Eu entrava sempre como Adilson Godoy e seu grupo, seu trio, seu quinteto, sua orquestra. Né? Eu gravei trabalhos meus com piano e orquestra. Então, todas essas coisas foram tomando corpo por conta de necessidade de exercer a minha profissão, né? Onde eu ganhava o meu dinheiro, era a minha profissão. Mesmo como executivo, como advogado na área do direito autoral, nas minhas coisas de liderança, eu também sempre tive possibilidades de exercer um cargo de relevância e ter uma remuneração melhor, porque você tem responsabilidade ao redor de você, né? É grande a responsabilidade. E nada pode ficar para trás. O cristicismo você colocou aqui, tem no seu site, filosofiacristicista.com.br. E de novo? Tem filosofiacristicista.com.br. E aqui tem uma publicação de 27 de março de 2017, que tem uma meditação de autoajuda, que você psicografou. Sim. Essa meditação de autoajuda foram os seus mentores lá da Ordem de Melquisedeque que passaram. Isso. E aqui tem, olha, uma oração de proteção para o trabalho material. Posso ler? Pode. Essa oração é uma oração pequena. Se você quiser, você pode fazer agora aqui junto comigo. Olha, Senhor Deus, nessa hora, pela vontade do Pai, elevo o meu pensamento até vós, pedindo proteção para o meu trabalho material diário, que representa o sustento da minha vida pessoal, meu equilíbrio financeiro e minha segurança. Afaste do meu trabalho pessoal pessoas que possam provocar a intriga, a maledicência, a inveja, o ódio e tudo que possa prejudicar o meu desenvolvimento pessoal. Atenda-me nessa afirmação. Aí tem que repetir 10 vezes esse mantra. Senhor Deus, protegei o meu trabalho, iluminai o meu trabalho e abençoai o meu trabalho. 10 vezes. Senhor Deus, protegei o meu trabalho, iluminai o meu trabalho, abençoai o meu trabalho. E por aí vai, você pode fazer. Depois eu vou colocar essa oração disponível no Telegram, Cláudia Souza em Foco. Você entra lá, Cláudia Souza em Foco, e você vai ver esse mantra que eu vou colocar lá no nosso Telegram, que nós temos aqui do nosso programa. Que é uma oração forte essa, né, Adilson? Porque eu entendo assim, eu acho que eu fiz uma pergunta muitos anos atrás, né? Se Deus existe, ele desenvolveu um sistema. Tudo tem que desenvolver um sistema. Nós temos um sistema político, tem um sistema religioso implantado por várias religiões. Na ascensão ao conhecimento divino, existem muitas teologias que explicam o sistema. Sim. A igreja tem lá o sistema teológico, o budismo tem lá o seu sistema, o islamismo, que tem a sua sede lá, tem a Kaaba, onde vão todos os islamistas vão lá, tem que, pelo menos uma vez por ano, tem que visitar aquela pedra mágica que está, na opinião deles, está lá. Então é o seguinte, o cristianismo criou também um sistema para adequar as pessoas que se interessam para produzir no cérebro funções energéticas, porque o cérebro é uma máquina terrivelmente poderosa. As suas conexões, sinapses, seus 10 bilhões de neurônios, que dizem que a ciência já contou isso, trilhões de conexão. E essas conexões são eletromagnéticas, o cérebro produz uma energia.
Se você for fazer um eletroencefalograma, você vê as manifestações elétricas ali descritas. O que é isso? São atitudes, são os átomos que compõem essas células que giram em torno dessas células, criando sua corrente energética de vibração. Então, se ele vibra, como é que o deísmo deve ter acontecido? Eu acho que esse Deus que eu estava procurando é a força anterior à força. Ele vibrou, constituiu uma corrente vibratória de altíssima potência, elevado a graus energéticos de calor, procurou as transformações e colocou o pensamento deísta dentro daquilo. Como é que ele ia veicular a ideia dele? Né? Aí a história vem, a história das religiões. Aí Moisés viu a sarça em forma de fogo. Aí o pessoal começa a descrever essas ações mentais. Então, acho que se essa forma de criar um campo energético para transferir a sua corrente vibratória, isso a física já coloca. A física está tentando explicar, mas ainda não conseguiu. Não, eles estão tentando explicar através da física de probabilidades, a física de micropartículas, a física quântica, quantizando essas energias para saber se a onda, a partícula, aquelas questões de onda, a partícula, colapso de onda, emissão de energia eletromagnética, quer dizer, é todo o que os místicos, porque o cientista, os físicos não acreditam em nada disso. Quando você começa a falar com ele fala, ih, esse cara aí tá porre. Eles não entram nesse campo, porque, na realidade, a física, a química, ela produz resultados. A newtoniana, a gravidade, são resultados que você pode atribuir através de medições, né? Sim. A gente já conversou aqui uma vez sobre isso. A gente conversou no programa passado. Aliás, vocês podem ver, na semana passada, nós falamos sobre mente e consciência, né? Mente e consciência. O que expandia mais, se era a mente ou a consciência? Ainda não conseguimos chegar muito a... Porque é uma matéria muito... Quem é que toma conhecimento primeiro de um objeto? Quem vê é a mente? Ou você já tem a mente e a consciência integrada na descrição desse objeto? Isso é matéria de estudo. Segundo a doutora Amanda Ayala, quem toma conhecimento primeiro é a mente. E quem conecta isso de uma forma consciente, quem conecta, no sentido de interpretação dessa ideia, é a consciência que você vai formando sobre aquilo. Mas é um assunto, é um debate árduo. A psicologia vai para cima disso. Está todo mundo estudando sobre isso. Se você tiver algum estudo sobre isso, alguma conclusão sobre isso, deixa aí nos comentários. Quem expande? A mente ou a consciência? E eu, por exemplo, estou terminando de ler um livro de uma cientista, ela estudou teologia dos Estados Unidos, americana. Sim. Esse livro foi editado em 96, tem a data lá, que ela chama O Ser Quântico. Você vai conversar isso com um físico, o que é isso aí? Eles nem tomam conhecimento como ser quântico. Você fez o teste de conversar com algum físico sobre o tema? Já, mas não teve... Não é nem divergência de opinião, eu não assumo essa postura, porque são resultados práticos. Se o físico mede numa barra de metal a força do átomo que atinge, ele tem um objetivo, aquilo vai produzir algum efeito físico. Não existe uma visão física. Você mexe, quando você entra no mundo das partículas, você não consegue nem saber onde o elétron está. Só o fato de olhar, ele já sai fora, ele já vai para outro caminho. Então, é o observador que dirige essa força. Mas é um mecanismo... Por isso que dizem que o cérebro da gente pode gerar a materialização das coisas, justamente por isso, porque dizem que o átomo, o elétron, não sei, você sabe melhor do que eu, quando ele está sendo observado, ele vai para algum lugar, ele se movimenta, ele se manifesta. De acordo com a experiência do gato de Não, dizem que de acordo com o olhar do observador. Muda. Bom, tudo bem. Mas eu não vou entrar nisso, porque eu não sou professor de física. E o que você trouxe aqui para a gente sobre esse livro?
Você trouxe um livro aí, você separou alguma mensagem para nós e eu estou querendo muito saber qual é. Não, esse livro que eu lendo, que eu trouxe aqui, como a gente está falando de começo de liderança, né? Uhum. É o início, é o livro de processo, é o início de tudo. Sim. Então, como é que se deu esse despertamento espiritual das pessoas? De onde é que isso veio? Onde é que as primeiras lideranças foram exercidas, né? O livro fala que a primeira religião que existiu, segundo o Félicien Chalahier, livro das grandes religiões, ele falou que foi nas tribos africanas, através do totem. Primeira religião? Totemismo. Totemismo, religião do totem. Que se tem conhecimento? Pelo menos o que está na pesquisa que eu fiz. O totemismo. O que significava? As tribos tinham um líder. Esse líder que tinha, depois que ele morria, ele tinha suas histórias contadas, né? Todo mundo se reunia para os feitos do guerreiro. Depois começaram a fazer um totem em homenagem a esse guerreiro. Descrevia a fisionomia dele, como ele era, foram cortando, foram montando, colocavam um poste lá, ele ficava sendo idolatrado como o grande espírito, aquele que vai proteger e ajudar a tribo. E começa por aí. Depois vem a natureza. A natureza veio o animismo, a força da natureza, que tem hoje dos orixás, essas coisas todas. Então, o homem sempre procurou uma explicação para fazer com que ele pudesse ser protegido de algum momento por alguma força extrasensorial, ou alguma força extra-astral, né? Que vem do astral. O Egito, por exemplo, tinha o livro dos mortos, as solenidades de preparação para a alma atravessar o umbral naquele tempo, né? Com toda a sua riqueza. Então, veio lá os faraós com as suas riquezas, e sempre o homem procurou entender essa atividade espiritual dentro dele, como ele vai poder vencer os obstáculos na qual ele não tem mais poder. Tem poder material. Os egípcios cultuavam os deuses, né? Tinham vários deuses, né? Tinham vários deuses. Mas os africanos também, né? Tinham vários deuses. Mas mais baseado na mitologia deles de Totem, de outros encaminhamentos. Deus do fogo, Deus do trovão. Mais ligado às energias da natureza. Da natureza, tanto o totemismo como o animismo. Já os egípcios procuravam o pessoal, o que vai importar naquela estrutura almática, né? Na alma, né? A alma que deveria acompanhar o líder espiritual, lá, o faraó, depois da morte, com seus presentes, com suas coisas, que ele conseguiu na vida material, como se levasse a vida material para a vida espiritual. Isso são ideias do sentimento humano na consolidação dos seus processos através de obter uma fé divina. Como é que ele vai obter essa fé divina? A fé divina existe até hoje. Existem 7 bilhões de pessoas no mundo. Você tem mais de 3/4 acreditam em religiões, acreditam num Deus. Tem uma gama também de ateístas que acham que não tem a menor importância, nada existe. A matéria, você tem que produzir fortuna na matéria, você tem que produzir trabalho na matéria, você tem que viver dentro da matéria, tomar todas as decisões da matéria, e as decisões espirituais como se fosse assim, é um campo, não quero saber, sabe? Até porque a crença espiritual, na vida, na sobrevivência espiritual, ela traz para o ser humano um senso de responsabilidade muito grande, de um julgamento posterior à sua deixada, à sua alma ou seu espírito, que, na realidade, para mim, a alma tem uma função, o espírito tem outra, na minha visão cristificista. Deixar o corpo físico, ela vai para algum lugar. Que lugar é esse? No tempo de Jesus, perguntaram para ele que lugar. Ele falou, eu vou preparar-vos o lugar. Se ele foi preparar o lugar, podia ser um processo de mentalização dele.
da construção mental, energética de um processo dele. Porque se ele falou que ele ia preparar o lugar para os discípulos, é porque o lugar não existia ainda. Eu vejo assim, ele que desenvolveu a construção dos elementos que possibilitaram, quando chegasse as pessoas que foram sacrificadas em nome dele, ele tivesse como receber. Será que esse preparar-vos o lugar a qual Jesus Cristo se referiu não é o pensamento crístico, o pensamento que ele trouxe para a Terra e que, aos poucos, ele vai se desenhando e vai se reestruturando e vão se fazendo as correções? Será que o final disso não é o lugar? Um planeta Terra regenerado, como alguns dizem? Até pode ser. Você tem uma troca dimensional, o lugar que Jesus... Porque ele veio e preparou. Mas ele preparou com a palavra. Com a palavra. Não construiu nada fisicamente, uma sociedade, falar assim, essa sociedade aqui, essa cidade aqui, que é a cidade de Deus, por exemplo. Mas essa consciência que os seres humanos integram com os ensinamentos de Jesus, será que essa consciência que não irá construir essa sociedade justa? Essa consciência não irá construir, ela já constrói você mesmo, se você tomar consciência crística, ou seja, da verdade, de bons propósitos, de você ter boa atividade, tem uma religião antiga de Zoroastro, Angra Mainyuy, que era o rei, o deus dele, que dizia, tenha bons pensamentos, sempre bons pensamentos. Porque o zoroastrismo, se você não tiver bons pensamentos, você não vai construir maldade, leviandade, você não vai perseguir, o bom pensamento não deixa pensar sempre positivamente. O que acontece nas religiões hoje que trafegam, elas estão batalhando, segundo o entendimento delas, para tentar construir espiritualmente o ser humano melhor. Você vê, por exemplo, só o cristianismo tem várias vertentes, que foram interpretações doutrinárias. Quantas religiões protestantes aí, quando Lutero protestou contra a vendagem de indulgências, porque Roma queria construir um templo maravilhoso, não tinha dinheiro, então o Papa perdoava os pecados e fazia uma doação. Ele tomou muitos rumos econômicos, né? E até hoje, assim, os pastores constroem verdadeiras igrejas que são verdadeiros monumentos e fortunas, né? Que não são nem tributadas pelo Estado. Então, isso acontece muito. Nós mesmos, dentro da ordem cristicista, que não tem apoio financeiro nenhum, porque eu não trabalho pensando em dinheiro com esse negócio, e nem tenho uma igreja. Eu tenho na internet um blog com todos os ensinamentos. É blog? É blog e um canal. E um canal. Eu pego essas coisas que eu falo aqui, por exemplo, depois a Cláudia coloca tudo, edita, coloca no blog para as pessoas lerem. Tem lá várias manifestações minhas falando sobre o nosso livro. Você, por acaso, trouxe? Mas está na minha bolsa. Então deixa lá. Mas tem o canal no YouTube, Ordem Cristicista, o canal no YouTube. E o blog é Filosofia Cristicista, com 2 is.com.br. Ali estão expressas os títulos que o livro traz. Lamentavelmente, eu não trouxe o livro hoje, eu peguei esse livro. Eu pego aqui, vai falando com o pessoal. E eu tenho aqui, porque nosso programa já está quase chegando no final, mas antes de eu buscar o livro enquanto você fala, o Tony Feres deixou um comentário aqui, música é o caminho para chegar aos anjos. Ótimo assunto. E é mesmo, um abraço para o Tony Feres. Obrigado de você ter colocado isso. É mesmo. Porque, voltando a falar de música, nossa oração, nosso Pai Nosso lá, que nós temos, que é um cósmico que eu falo, diz que Pai de toda vibração, Deus, né? Pai de toda vibração universal. Santificados sejam os campos divinos de vibração superior. Venha a nós os vossos iluminados mensageiros de luz. Sejam cumpridas leis evolutivas
assim nas esferas evolutivas, assim nas esferas superiores, como nos campos em transição evolutiva de vibração densa. O alimento espiritual dai-nos a cada dia. Perdoa-nos, santificando o tempo que levamos no cumprimento de nossos resgates espirituais, assim como nós temos a obrigação de compreender e perdoar nossos irmãos, que, privados da maior compreensão, não conseguem, em seu estágio atual de evolução espiritual, vibrar numa esfera mais superior e atingir estados mais elevados de consciência, onde a sabedoria espiritual livra o homem da condição de devedor. Devedor, que eu digo, é perante a sua própria consciência. Não nos deixeis meditar sobre o que for contrário à evolução do espírito, mas dai-nos a força necessária para gerarmos a força necessária, a fim de possibilitarmos ao nosso espírito uma maior visão e uma maior compreensão do plano da criação. Essa é a nossa oração básica. Qual o propósito? Fazer você pensar sobre isso, fazer com que o teu cérebro construa esse universo de vibrações, que ele possa emitir esse universo para o cosmos, para que essas energias possam ser integradas à vibração universal. E essa energia faz parte da linguagem dos anjos, porque vem da vibração. Eu acredito que a primeira vibração que ecoou no universo foi a voz divina, que delimitou a ação dessas correntes vibratórias e foi consolidando esses primeiros átomos que passou a constituir na base dos corpos físicos definidos. Primeiro espirituais e manifestados, depois manifestados com a própria criação da vida física e da composição atômica dos nossos corpos, que tem identidade com a força espiritual, porque aqui nós temos tudo: silício, carbono, aminoácidos, isso que constitui os corpos. Essas matérias, agora descobriram aminoácido, essas matérias têm no astral, elas estão todas na gente. Se estão todas na gente, produzem eletricidade, produzem uma vibração, produzem uma corrente elétrica, que produz uma corrente magnética. Quando você se identifica com a linguagem cósmica, você se identifica com essa corrente magnética. E essa proteção, esta corrida angélica, essa música angélica, vem até você. É isso que eu acho. Nossa, que bonita essa mensagem. Olha, gente, esse aqui é o livro Cristicismo, tem o volume 1 e o volume 2. Qual que é a diferença do volume 1 para o volume 2? O volume 2 são mensagens, são os títulos. Tá aí o volume 1? Está aqui. Olha, eu uso esse livro aqui, o 1, como se fosse um oráculo. Eu pego e abro em qualquer parte. Aqui eu estou falando, eu abri aqui, ó. Bem o que nós estamos falando, ó, a busca da perfeição. O ideal de perfeição pode ser sentido quando a pessoa está em pleno domínio da ação, após um profundo exame de posições com relação aos atos praticados durante a sua vida em condições de gerar energia. Essa é a postura mental. E sobre essas coisas que esse livro fala, ele tá no Google, no Amazon, né? No Amazon. Tá. O link está no site também, filosofiacristicista.com.br. Você vai clicar lá, você vai cair aonde você compra o livro. Dá para comprar pelo Kindle também. Né? Dá para ler só, né? Também. Mas em conta também. Mas também nós estamos colocando aos poucos, né, no canal do YouTube, os vídeos com audiolivro. Estamos passando para o áudio e colocando, acho que tem até 5 vídeos lá, já vai até a página 100 e pouco. Do primeiro volume? Do primeiro volume, que dá para vocês, para quem não quiser comprar, não puder obter, pode escutar no carro, na hora que vai deitar, enfim. E na realidade, a cobrança que a gente faz do livro é para você conseguir fazer um caixa para fazer uma nova edição. Fazer uma nova edição. Porque não custa barato, não. Mas, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Nosso horário terminou, Adilson. Acabou, passou rápido, né? Acabou, passou rápido, mas tem muita coisa para mas a gente nós estamos nos propondo a vir à nossa rádio da Capesp para que a gente possa divulgar ensinamentos, falar coisas que as pessoas que têm interesse em aprender, como o nosso blog, né? E aprender também, né? Porque muita gente está estudando e eu acho que
O momento atual é um momento de modificação. E de reflexão. Viu? Exato, não só uma modificação planetária, como também uma modificação da consciência. Eu creio que muitas terapias estão surgindo, coisas novas estão acontecendo, os estudos estão avançando, agora, então, com o advento da internet, então, essa globalização da internet, todo mundo pode manter contato, e um grupo de terapeutas aqui descobre o que o outro está fazendo, trocam ideias, se encontram, desenvolvem, né, o assunto está em constante evolução também. Porque eu creio que as filosofias e as terapias, elas avançam à medida que o homem também se desenvolve e está pronto para poder receber uma meditação, sei lá, uma terapia de cura, um benzimento, várias coisas. O mundo está se modificando muito rápido agora. Muito rápido. Está agindo, o tempo está agindo com sua própria força para consolidar os seus objetivos, que é o processo de expansão do universo, ter uma informação contínua sobre todos os elementos que constituem essa força expansionista. Eu acho que a gente deve embarcar nessa canoa, porque ninguém tem nada a perder. Eu, por exemplo, na minha vida, levando meus projetos, levando a minha carreira, alicerçado numa fé divina, que eu entendo como lógica e possível, para mim deu certo. Espero que dê certo para todo mundo. Se Deus quiser, vai dar certo para todo mundo. Então, nós vamos ficando por aqui. Quero agradecer toda a diretoria da CAPESP, que nos abre aqui o espaço carinhosamente, o Sérgio Zicrã, o Alan Montoro, a nossa diretora, a Graziela, a Camila Gonzalez, a nossa diretora de comunicação também, Nara Mel, o Alan, Maurício, o William, todos que participam aqui, todos os nossos colegas também estão aqui com a gente, sempre trazendo conteúdo durante o dia para vocês. Desejando para todos vocês uma ótima semana, começando com o pé direito, né, Adilson? Bem pé direito é sempre melhor, né? Bem pé direito, começa com o pé direito, pensando positivo, né? Positivo. Você já rezou o Pai Nosso Cristicista? É só olhar lá. É só olhar. É só passar para frente do nosso templo que nós temos lá na internet, não é templo físico, é templo espiritual. Tem um templo... Que já tem quase 100 mil visualizações. Isso me deixa feliz, porque está tendo repercussão. O pessoal está passando na frente da igreja, pelo uns menos, estão entrando, menos, outros estão acompanhando. E se você tiver também algum conteúdo de interesse dentro dessa área que você queira passar para a gente, você pode deixar aqui no comentário do nosso vídeo. E outra, se inscreva aqui no canal da CAPESP para você conhecer também os outros colegas nossos que trazem conteúdos diversificados. Aqui tem assuntos de esporte, tem assuntos de psicologia, assuntos também de carreira, de vários segmentos, e você pode acompanhar e conhecer mais, né? Adilson, quer deixar suas considerações, um recado? Bom, é o seguinte, gente, a gente precisa acreditar, viu? Quando você se dispõe a fazer uma carreira musical, como eu sou músico, eu tenho ainda aí, senadora, tem mais um minuto aqui? Claro, fique tranquilo. Um minuto. Então, vamos lá. Você tem que fazer um planejamento na sua vida de artista ou de músico. O que eu preciso aprender para exercer essa primeira profissão? Hoje está muito mais fácil. Tem tudo na internet. Tem professor de música, se você quiser estudar sozinho, tem tratados de improvisação, estudos que você precisa fazer se você quiser aperfeiçoar o seu conhecimento, você dá um Google ali e aí vem tudo, cai no teu colo. No meu tempo não tinha, não. Para você estudar improvisação, você tinha que comprar aqueles discos americanos, aqueles pianistas americanos que fizeram escola, né? Bob Timmons, Junior Mansell, Oscar Peterson, Dave Brubeck, e eu vi essa gente para saber como é que você poderia formar a sua consciência de músico, considerando que a improvisação não é fácil. Ela tem regras, ela tem escalas, e você precisa estudar mesmo. É isso que eu digo. Pau na máquina, meu querido. Vamos tocar isso para frente. É isso aí. E o anjo de hoje é o anjo Nitael, que ajuda a obter a longevidade. Vamos encerrar com a música que você fez
para o anjo Nitael. Ele ajuda a obter longevidade. A oração do anjo Nitael é a seguinte: Senhor Deus, desloque a energia divina, mantendo o calor cósmico responsável pela graduação da força magnética, para que eu possa, como os nascidos sob sua proteção, obter a sua misericórdia, vivendo na retidão de caráter e com boa reputação. Que eu possa, através do desenvolvimento da minha percepção e visão intuitiva, assumir postos de comando, entendendo e sentindo as coisas que acontecerão ao meu redor, lutando contra o mal e livrando-me da tristeza, ignorância, sentimento de culpa e autopunição. Que a minha alma, como os nascidos sob sua proteção, possa resplandecer, regida pela bondade e beleza, manifestando minha força interior e permitindo que minha integração condense essas energias responsáveis pelo crescimento e aumento de força divina, amparando-me e protegendo-me. O anjo Nitael, ele cuida das pessoas nascidas no dia 28 de fevereiro, 12 de maio, 24 de julho, 5 de outubro e 17 de dezembro. O dia da semana é de sexta-feira, a hora que ele passa aqui na Terra, que é uma hora boa para oração, é das 17h40 às 18 horas. Se você quiser acender uma vela para ele, a cor é amarela e o salmo é o Salmo 102. É Ariel, né, Cláudia? Nitael. Ah, é? Nitael? Nitael. Eu vou colocar a música... 72. Eu vou colocar a música do anjo Nitael aqui para vocês, enquanto a gente vai se despedindo. Deixa eu só achar aqui. Enquanto isso, Adilson, vai dando um recado aí. Bom, o meu recado é o seguinte, eu acho que a nossa sintonia, ela é vibracional, ela é musical. Eu acho que o universo tem a sua música, eu acho que Deus, que criou todo o potencial de manifestação do ser humano nas artes, ele tinha uma veia de músico também, porque senão essas vibrações não iam expandir essa força universal a que todos nós estamos integrados com ela. É uma força de conhecimento, é aquilo que provoca o seu desejo de realização, é aquilo que coloca você em condições de tocar sua vida com sinceridade, com a felicidade acima de tudo. E Deus acima de tudo também. E de todos, por que não? É isso aí. Então, um abraço para vocês e até a próxima. Vou deixar vocês aqui com a música do anjo Nitael, composta por Adilson Godoy.